Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Boa noite, eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém. Bonita está a igreja hoje, graças a Deus, presença de muitos visitantes sempre, Deus nos abençoando. Vamos à mensagem da Bíblia. Eu convido a amada igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Filemon, capítulo 1. Nós leremos inicialmente os versículos do 13 ao 16. Carta a Filemon, capítulo 1, do 13 ao 16. Filemon, capítulo 1, os versículos 13 ao 16. Diz assim na santa e gloriosa palavra do Senhor: eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. E agora o verso 16. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Senhor, com o coração transbordante de alegria, eis-nos aqui para ouvir a Tua voz, Senhor. Venha nos falar aos nossos corações, porque já podemos sentir Tua presença entre nós, Senhor. Queremos agora aprender da Tua vontade para as nossas vidas. Venha, Paizinho, me usa conforme a Tua vontade para a glória do Teu nome. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um pedido inusitado. Esse texto, essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e ele estava na cadeia quando ele escreveu essa carta. E ela nos fala de uma história de libertação. Porém, muito mais do que uma história de libertação, esta carta, ela se trata praticamente de um pedido de intercessão pelo perdão de alguém para alguém. O texto é, na verdade, uma carta que se inscreve no contexto escravagista do primeiro século da era cristã. Não era incomum pedidos como esse: recebe fulano de volta, mas recebe de novo como teu escravo. O comum era isso, é que as cartas expressassem este tipo de pedido: receba-o de novo como escravo. Quanto ao objetivo, a carta a Filemon, ele é absolutamente inédito, inusitado. Por isso, a nossa mensagem é um pedido inusitado. Naquela época já existia a escravidão humana. Escravidão é algo tão triste,
ser humano escravizando outro ser humano. E a fuga de escravos não chegava a ser uma coisa rara, não. Eles frequentemente procuravam fugir daquela escravidão. Refugiavam-se com frequência em cidades grandes, como por exemplo Roma, na esperança de poderem permanecer despercebidos no meio da multidão. E eles criam que seus deuses se ajudassem, ou pelo menos se os deuses deles não atrapalhassem, eles podiam tentar ganhar a vida honestamente, entre aspas. Convenhamos, como um escravo fugitivo numa cidade grande poderia ganhar a vida honestamente. Nem sempre isso era possível, e às vezes, para poder saciar a fome antes que fossem mortos por ela, eles acabavam praticando pequenos furtos. Por esses pequenos delitos, com frequência, tais escravos eram presos, e quando identificados como escravos fugitivos, eles eram devolvidos aos seus senhores. Entendeu? Eles fugiam, iam para a cidade grande, tentavam se esconder, mas não conseguiam trabalho, furtavam, eram presos. Quando identificados como escravos, retornavam para seus donos. Escravos fugitivos, então, quando recapturados, eles eram severamente punidos e castigados fisicamente. Muito bem, é nesse contexto que se inscreve a comovente epístola a Filemão. E como toda carta que se preze, esta carta, ela tem um remetente, ela tem um destinatário e tem um portador. Personagens que, quando melhor conhecidos, muito podem nos ensinar. E é isto que nós esperamos nesta noite, aprender com a palavra de Deus acerca destes três personagens maravilhosos. Que personagens são estes? Filemão, Paulo e Onésimo. Vamos começar conhecendo o destinatário. Para quem se dirigia esta carta? Filemão. O nome dele era Filemão. O que nós podemos descobrir de Filemão aqui, pelo menos na Bíblia? Nós descobrimos que Filemão era muito querido e muito amado por Paulo e era considerado colaborador de Paulo. Se não, vejamos, leia o verso 1 junto comigo. Está dizendo: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. Então já começa entendendo que Filemão era alguém que era amado por Paulo e era colaborador de Paulo também. Nós vemos no verso 2 que Paulo escreve: e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Vamos entender? Que mais nós podemos entender aqui? Que Paulo escreve para Filemão que vivia, provavelmente, não pode-se ter certeza, com essa irmã chamada Áfia, e quem sabe seria o esposo dela, Arquipo. Ou a outra versão também, que interpreta que Filemão, ele era casado com Áfia e Arquipo era filho do casal. Não se sabe. Mas o que chama muito a minha atenção, diz que a igreja que está em tua casa. Então, dá para se concluir que na casa de Filemão, a igreja primitiva tinha um dos seus pontos de encontro. Vamos entender? Paulo está em Roma, está preso. E escreve para Filemão. Filemão está em Colossos. É o nome da cidade, nós vamos ver já por que eu tenho essa certeza. Colossos. E Filemão a igreja funcionava na casa dele, ele era colaborador de Paulo, inclusive por conta disso. Se Paulo pregava o evangelho, deve ter ajudado a implantar a igreja lá. Vocês devem conhecer a carta aos Colossenses. O que é a carta aos Colossenses? As pessoas que moram ou que moravam na cidade de Colossos.
Mas essa aqui, ele escreve diretamente para uma pessoa, o Filemão, que era o dono da casa onde a igreja se reunia. A carta diz no verso 5 que Filemão ele era amável e amoroso e que possuía notável fé. Leia no verso 5: estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Mais uma característica do Filemão. Paulo reconhece nele esta notável fé e que ele era uma pessoa muito amorosa. Paulo começa a elogiá-lo no começo aqui da carta. E ele diz, inclusive, que por intermédio de Filemão, o coração dos santos era frequentemente reanimado, confortado e alegrado. No verso 7, ele diz: pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vamos entender, os santos que ele está falando aqui, ele se refere a todos aqueles que faziam parte da igreja na casa de Filemão. Nós somos chamados à Assembleia dos Santos. Não vamos confundir com os santos da igreja romana que eles botam lá nos pedestais. Os santos. Não, os santos somos nós que fazemos parte da Assembleia dos Santos. Então ele diz aqui, ele reconhece: olha, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Os irmãos estão entendendo? Ele reconhece que Filemão dirigia a igreja e que tinha condições, inclusive, de confortar os irmãos que iam lá, de animá-los, de reanimá-los, e era um homem preparado, então, para dirigir a igreja, e os irmãos encontravam nele aquele líder que eles precisavam. Nós podemos perceber que Filemão possuía algumas propriedades materiais. A casa que virara igreja, certo? Pelo menos um escravo que fugira. Os versos 10, 11 e 15 diz, no 10: solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. No versículo 15, vai dizer: pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo. Onésimo era escravo de Filemão. Já descobrimos então uma outra característica do nosso amigo Filemão. Preste atenção, que interessante. Ele dirigia a igreja, mas tinha escravos. É normal? Bem, naquela época talvez fosse. Mas veja que Paulo trata ele com muito jeito para tocar nesse ponto. E aí, como é que pode? O camarada dirige a igreja, mas tem escravos. Bom, pelo menos ele tinha um, se sabe. Mas quem tem um escravo talvez tivesse mais escravos. Mas aqui está tratando de um escravo, o Onésimo. E ele tinha alguns bens também. Dentre estes bens, o que provavelmente teriam sido roubados pelo escravo fugitivo. Nós vamos entender no contexto que o Onésimo, provavelmente, quando fugiu para Roma, fez o favor de levar umas coisinhas de valor que pertencia ao seu dono, o Filemão. Ele fugiu, mas provavelmente furtou algumas coisas, certamente para se alimentar na viagem, ter condição de permanecer um tempo lá em Roma. Ficamos sabendo que, por último, o nosso querido Filemão recebe de Paulo um pedido, no mínimo estranho, inusitado. Que pedido foi esse? Está aqui no verso 16, que diz que no verso 15 ele pede que o receba para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo. Amém? Entendemos? O pedido de Paulo era diferente de todos os pedidos que se faziam. Lembra que eu disse no começo que era comum, quando os escravos fugiam, os donos receberem um pedido e falaram: recebe ele de volta, recebe como escravo. Mas vamos prestar bem atenção, Paulo não está pedindo isso para Filemão.
Paulo está pedindo que Filemão receba agora o escravo fugitivo, não mais como escravo, que o receba como irmão caríssimo, irmão muito valioso. Não é um pedido inusitado? Pensando bem, escravo valia dinheiro. Aquele escravo tinha fugido, tinha roubado dele, e agora Paulo manda uma carta pedindo que Filemão perdoasse o escravo e recebesse ele, mas não mais como escravo, mas como um irmão na fé, um irmão caríssimo. Bem, vamos ver agora o que nós podemos descobrir a respeito do portador. Quem era o portador da carta? O próprio Onésimo. E aí é que se torna mais interessante ainda. Pense bem, o Onésimo que fugiu, que roubou de Filemão, um dia bate lá e com uma carta de Paulo, ele mesmo: olha, eu trouxe essa carta para o senhor. Que coragem! Mas ele foi, levou a carta de Paulo. O que é que nós podemos então aprender sobre o portador? Desperto logo a sua atenção para o significado do nome Onésimo. O nome Onésimo, na linguagem deles, o significado de Onésimo é útil. Útil. Onésimo quer dizer útil. Nós também sabemos que ele era da cidade de Colossos. E eu encontrei uma referência a ele na carta aos Colossenses. Se você tiver esta curiosidade e habilidade para ir até a carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 9, vai matar a sua curiosidade como eu matei a minha. Eu descobri que o Onésimo, ele era lá de Colossos. Está em Colossenses, capítulo 4, verso 9. Diz assim: na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, ele diz: em sua companhia vos envio quem? Onésimo. Olha o Onésimo aqui aparecendo na carta aos Colossenses. O fiel e amado irmão que é do vosso meio. Entendeu? Então nós sabemos mais então de Onésimo, que realmente ele era de Colossos. E a carta a Filemão deixa claro que Onésimo é o tal escravo fugitivo. No verso 10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo. Ele era o escravo fugitivo. Está se fechando os pontos aqui para a gente entender. Então, sendo um escravo fugitivo, entenda comigo, irmão, ele era uma das propriedades perdidas de Filemão. Paulo insinua que antes de fugir ele não tinha boa fama. Antes ele era considerado um inútil. Veja no verso 11: ele antes te foi inútil. Que interessante. O significado do nome Onésimo é útil. Mas Paulo aqui, ele faz um trocadilho com as palavras e diz para o Filemão que o Onésimo, que era útil, né, o nome dele, mas tinha sido inútil. Ele faz um jogo de palavras. A verdade é que tudo indica que ele havia realmente causado um prejuízo a Filemão ao fugir e ao carregar as coisas. Veja no verso 18: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Claro que Paulo então sabia, Onésimo deve ter confessado que tinha roubado alguma coisa de Filemão. Que Paulo está dizendo: se ele te está devendo alguma coisa, eu é que vou pagar. Em outras palavras, bota na minha conta que eu vou pagar. Nós também deduzimos que Onésimo, ao que tudo indica, acabou sendo preso em Roma. Por que que eu chego nessa conclusão? No verso 10: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. O que é que está oculto aqui nesta passagem? Meu filho, não era filho carnal de Paulo, certo? Meu filho, como que a gente chama? Filho na fé. Um filho que ele diz que gerei entre algemas. Ele estava preso.
As algemas é o significado que ele estava na prisão. Como é que ele geraria um filho, ele estando preso? Um filho na fé? Simples. Onésimo tinha sido preso e estava na cadeia junto com Paulo. E Paulo pregou para Onésimo. Ele disse que o meu filho que gerei entre algemas. Então, Onésimo foi preso. Estava na cadeia, lá junto com Paulo. Quantas coisas, estão percebendo? A gente consegue, analisando aqui com a ajuda do Espírito Santo, e retirando da Bíblia. Eu estou montando aqui todo o quadro, daqui a pouquinho Jeová vem falar de uma forma especial com cada um de nós aqui em nome de Jesus. A gente pensando bem, os planos de Deus como são interessantes. Meu pai sai de Colossos, foge do seu dono Filemon, não sem antes ter roubado alguma coisa dele, e pensa em ir para Roma, para se misturar no meio do povo e ficar lá escondido o resto da vida. Certamente foi roubado de novo e foi preso. E nas mãos de quem que ele cai? De um amigo do dono dele, Paulo, missionário, que estava preso. Cai nas mãos dele. E aí Paulo, tome pregar a palavra para Onésimo. E o ladrão, escravo fugitivo, se converteu. E conquistou ali a admiração, o respeito, o carinho de Paulo. Por isso Paulo escreve esta carta. E eu posso deduzir que tinha um plano de Deus na vida de Onésimo, como tem na minha vida, como tem na sua vida também. Talvez Onésimo, quando foi preso, deve ter se lamuriado muito. Que azar, que desgraça, vim cair aqui nesta cadeia. Mal sabia ele que ali naquela cadeia estava a porta da liberdade. Só que uma liberdade diferente, uma liberdade não das cadeias dos homens, mas uma liberdade que só se encontra em Jesus Cristo. Foi naquele lugar que ele ouviu realmente a palavra de Deus e se converteu. Porque como escravo, provavelmente ele não tinha o direito de entrar na casa do patrão onde tinha uma igreja. E ele teve que ir para Roma, para na cadeia, na prisão, receber a palavra de Deus e se converter. E agora Paulo manda uma carta por ele e diz: vai lá, volta para o teu antigo dono e diz que agora tu não vai ser mais escravo não, agora tu vai ser membro, colaborador na igreja dele. De escravo tu vai passar a irmão, irmão caríssimo. Planos de Deus. Quem é que entende? Leva para cá, leva para lá, mas Deus tem um lugar para você. Ele andou por onde andou, mas o lugar dele era lá, em Colossos, ajudando o seu antigo dono. Deus tinha um plano na vida daquele homem. Nós sabemos, porém, que além da boa nova da libertação do Evangelho, o Onésimo recebe de Paulo a temível incumbência de servir como carteiro, portador da carta. E haja coragem para chegar e levar aquela carta e bater de novo na porta da casa do seu antigo dono, levando uma mensagem justamente para o senhor de quem fugira, levando algumas lembrancinhas, e a grande e infeliz lembrança de que Filemon o considerava um inútil. É óbvio, para Filemon, de útil ele só tinha o nome, porque como ser humano ele era inútil, tinha roubado, fugido. Agora é preciso que nos detenhamos por alguns instantes, queridos, revendo as informações que temos a respeito daquele que faz esses pedidos tão estranhos, tanto para Filemon quanto para Onésimo. Vamos conhecer alguns detalhes de quem? Do remetente, o apóstolo Paulo. Muito bem, que nós sabemos, Paulo estava preso quando escreveu esta carta a Filemon. A segunda palavra que nós encontramos no primeiro versículo é prisioneiro. Veja aí, confira. Ele diz: Paulo, prisioneiro. Mas eu acho lindo, porque ele diz prisioneiro, não dos romanos, não dos homens. Prisioneiro de quem? De Cristo Jesus. Paulo, prisioneiro, sim, mas de Cristo Jesus. Quem tem Jesus
Não é uma grade, uma prisão que vai transformá-lo em prisioneiro. Ele se sentia prisioneiro do Evangelho, prisioneiro de Cristo Jesus. Esta é a segunda palavra que nós encontramos. Os versículos 9, 10, 13, 23 confirmam que as informações de que Paulo estava preso quando escreveu esta carta. Você tem dúvida? O 9 diz: prefiro todavia solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Ele volta a afirmar isso. No verso 10, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele está preso. O verso 13, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas. Ora, conservar comigo mesmo para me servir nas algemas, para me ajudar aqui na prisão. Estava preso ou não estava? Estava preso. No verso agora 23, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo. Era outro conhecido lá do Filemão, que estava preso junto com Paulo. Não resta dúvidas. O irmão concorda comigo? Paulo estava preso? Concorda ou tem dúvida? Por que eu estou insistindo nisso? Vale a pena sublinhar estas palavras na sua Bíblia e escrever do lado: como é que Paulo estava quando ele escreveu, quando ele enviou esta carta? Como é que ele estava? Preso, estava na prisão, na cadeia. Meu irmão, minha irmã, Paulo estava preso, porém estava pregando o Evangelho na prisão. Ele não estava perdido em meio à depressão ou numa atitude de autopiedade. Ele até que poderia ficar pensando negativamente: eu sou um fracasso, Deus se esqueceu de mim. Olha aí, olhe bem onde é que eu vim parar, onde é que eu estou com esse negócio de evangelho. Eu estou preso, eu estou numa cela de prisão, eu estou num cárcere. Os líderes religiosos de Israel têm razão. Não obstante, Paulo agiu e reagiu completamente diferente. Ele começou a testemunhar ali, dentro da prisão. E ele cria que Deus tinha um ministério para ele ali. Este era o trabalho que Paulo estava fazendo lá, naquela prisão. Ele não estava preso por acaso, porque o nosso Deus não é Deus de acaso. Havia uma razão, havia um propósito. Não importa quão estranhas sejam as nossas circunstâncias, estejamos todos certos de uma coisa: Deus tem um propósito para a nossa vida. O nosso maior problema será não cumprirmos os planos de Deus. Esse vai ser o nosso maior problema. Por isso, não preste atenção nas circunstâncias em que você vive. Não se desgaste pensando nisso ou naquilo. Pense em Deus e naquilo que Ele pode fazer através de você em meio a situações mais adversas. Na prisão, Paulo escreveu uma carta: irmão, os lírios nascem nos campos. No vale da sombra da morte, Davi disse que não temeria mal algum, porque o Senhor estaria com ele. Meu amado, minha amada, a despeito da hora, da condição, da circunstância que você está vivendo, creia, Deus se fará presente. Não importa a circunstância, por seu ministério e por suas muitas cartas, muitos haviam sido gerados na fé, inclusive Filemão, o escravagista, e Onésimo, o escravo. Tanto Filemão quanto Onésimo, Paulo alimentava eles através das suas cartas, alimentava a sua fé, preso, mas não deixava de fortalecer os que estavam fora da cadeia. Este é Paulo. Nós temos que reconhecer que, ao evangelizar, Paulo tinha o mérito de não fazer acepção de pessoas. Eu desperto a sua atenção para isso. Ele considera cada irmão como um irmão caríssimo, quer fosse senhor, quer fosse escravo, quer fosse homem, quer fosse mulher,
quer fosse da casa grande de César, quer fosse da senzala com Onésimo. Para ele não importava, todos eram iguais, amados, irmãos caríssimos. E mais, Paulo reconhece o potencial das pessoas. Leiamos no verso 11: ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Entendeu? Ele reconhece que ele antes tinha sido inútil, tinha fugido, tinha roubado, mas ele agora era uma nova criatura, tinha conhecido Jesus. Eis que tudo se fez novo, aquele velho homem não existia mais. Por isso ele reconhecia o potencial dele em ser útil à causa de Cristo aqui na terra, servindo lá. Imagina que testemunho o Filemão perdoando ele, recebendo ele, e ambos trabalhando junto na igreja do Senhor Jesus, lado a lado. Onésimo, hoje você vai pregar, oh aleluia. Onésimo, me ajuda aqui, vai fazer um culto campal ali no bairro tal. E o Onésimo correndo lá. Se fosse hoje, levava a caixinha de som nas costas. Útil, ninguém é inútil. Para Jesus não há inúteis. Todos nós somos valiosos, preciosos nas mãos do Senhor. E ele diz: e eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar. Era você, Filemão, que era para estar aqui comigo. Você não pode estar cuidando da igreja aí em Colossos, e eu queria conservar ele comigo, e para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho, no verso 13. Eu queria conservá-lo, mas ele entende que ele já tinha cooperadores suficientes lá na prisão com ele, e o Onésimo seria mais útil lá, trabalhando com Filemão. No verso 14 ele diz: nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento. Vamos entender isso aqui? Paulo reconhecia que Onésimo era propriedade, quer queira, quer não, de Filemão. Se Paulo o retesse lá com ele, estaria retendo uma propriedade de Filemão. Mas ele diz: nada, porém, eu quis fazer sem o teu consentimento. Ele respeita as convenções sociais daquela época. Nesse caso, ele acha que Filemão deve considerar Onésimo não mais como mero escravo, mas antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, que diz aí no verso 16. O que, convenhamos, irmãos, não era pouca coisa para aquela época. Imagina você dizer isso para um dono de escravos: considera ele como teu irmão caríssimo, livra ele da escravatura. O mundo no tempo de Jesus tinha os seus muros. Os gregos eram sábios, os que não eram gregos eram considerados ignorantes. Os judeus eram puros, os que não eram judeus, os gentios, eram considerados impuros. Os romanos eram os senhores, todo-poderosos. Portanto, para os romanos, os que não eram romanos eram considerados escravos. Os muros que a sociedade da época levantava. O Senhor Jesus, ele veio derrubar todas essas paredes entre os homens. Como homens, nós estamos sempre construindo muros. Jesus está sempre querendo derrubá-los. Ele é a nossa paz. Foi isso que Jesus fez: derrubar os muros que nos separam uns dos outros e que nos separavam de Deus através do pecado. Essa esperança de que o mundo pode ser melhor, essa esperança de que as relações podem ser mais fraternas, essa esperança de que as distâncias sociais e econômicas podem ser encurtadas, fez com que Paulo tivesse sido absolutamente solidário para com o Onésimo. Por isso, ele não pôde permanecer indiferente e passa a interceder junto a Filemão em favor do filho gerado entre algemas, certo de que Filemão poderá fazer muito mais do que o solicitado. No verso 21, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás
mais do que estou pedindo. Mais do que ele estava pedindo seria o quê? O perdão da dívida, do dinheiro que Onésimo roubou? A alforria, a liberdade? A autorização para que Onésimo voltasse para trabalhar com Paulo? Ele expressa aqui que Filemão faria muito mais do que ele estava pedindo. Finalmente, nós sabemos que Paulo não dá tarefas difíceis somente para os outros. A tarefa que atribui a si próprio é ainda mais árdua. Ele, teoricamente, assina uma nota promissória em benefício de um escravo inútil, fujão e ladrão. No verso 19, eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Ele aqui escreve nesta carta uma carta promissória, uma promessa: eu pagarei. Eu estou dizendo que pagarei o que ele te levou, o que ele roubou. Ele assume a dívida do outro, assina uma promissória. Paulo empenha a sua honra, Paulo empenha os seus bens na luta pela queda das barreiras sociais, culturais e econômicas. Barreiras essas que insistem em fazer de homens como Filemão escravos de um sistema que escraviza e segrega, ou que reduzem homens como Onésimo a fugitivos do medo e ladrões da ilusão. Sim, Paulo empenha a sua honra, seus bens e a própria liberdade para que as pessoas deixem de se tratar como senhores e escravos e passem a se tratar como irmãos caríssimos. Não vamos querer mudar o mundo com as armas do mundo. Zacarias 4, verso 6 diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Paulo tinha consciência disso. Ele se dirige a Filemão sem autoritarismo, sem arrogância, mas com humildade, com espírito cristão. Sim, irmão, no verso 20 ele diz: que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração em Cristo. Aleluia, reanima o meu coração em Cristo. As nossas motivações para mudarmos os padrões e os valores desse mundo que está aí, bem como os seus sistemas, devem ser cristãs, devem ser nobres. Nós precisamos, irmãos, como crentes em Jesus, tomar cuidado com isso. Nós precisamos nos perguntar: por que eu estou agindo assim? Quais são as minhas reais motivações para o meu comportamento? Há pessoas que agem movidas por recalques psicológicos, por frustrações, ódio, etc. Ora, tais motivações não são cristãs e normalmente geram morte, violência e mais revolta. Como foi visto num versículo citado anteriormente, Paulo chama Filemão de irmão. Paulo não impõe, ele pede, e ele pede em nome do Senhor. Eu quisera regozijar-me de ti no Senhor. E ainda acrescenta dizendo: reanima o meu coração em Cristo. Irmãos, Filemão, ele tinha razões, com certeza, para estar irado contra Onésimo. Legalmente, ele tinha o direito de tirar até a vida do seu escravo ladrão e fugitivo. Há coisas que são legais, mas são imorais. Às vezes nós agimos e reagimos em um nível animal. Outras vezes agimos e reagimos num nível humano, legal. E pensamos que estamos fazendo o máximo, e Paulo pediu que Filemão agisse no nível cristão, ou seja, no nível de Jesus. Paulo pede que Filemão perdoe Onésimo, ao invés de amaldiçoá-lo, que o ame, ao invés de odiá-lo. Eu lhe pergunto, do mesmo modo que Filemão teria motivos para odiar Onésimo, você tem alimentado algum sentimento no seu coração neste sentido? Tem guardado rancor e ódio de alguém que você não suporta e que não consegue perdoar? Os
tempo vai passando, os anos vão se passando, e você continua frequentando a igreja, fazendo parte da ceia do Senhor, mas tem um pecado oculto, e aquela pessoa que você não conseguiu ainda se acertar, que não conseguiu ainda perdoar. A grande mensagem desta carta de Paulo a Filemon é exatamente essa intercessão pelo perdão. Por mais razões, Filemon, que você tenha contra Onésimo, perdoa, porque ele agora vai te ser útil. Você nem imagina, aquela pessoa que talvez outrora te prejudicou tanto, quem sabe se hoje não é a ajuda dela que Deus está preparando para você. Perdoe, receba novamente. Paulo intercedeu por alguém que possivelmente você e eu não correríamos esse risco. Paulo poderia ter pregado para ele, Onésimo, e depois dito: Onésimo, agora o problema é seu, a minha parte eu já fiz, agora é com você. Por quê? Paulo levou Onésimo a Deus, mas não parou nisso. Paulo levou Onésimo também aos homens. Ele ajudou Onésimo a resolver os seus problemas com Deus, e agora o ajuda a resolver os seus problemas com os homens. Irmãos, nós precisamos parar e refletir. Como cristãos, nós estamos preocupados em resolver os problemas da alma, ou nós estamos preocupados em resolver o problema do homem como um todo? Paulo estava para Onésimo diante de Filemon, assim como Jesus estava para nós diante de Deus. Jesus intercede por nós como Paulo intercedeu por Onésimo. Ele pede que o Pai nos receba como a Ele próprio. É a nota promissória que estava sendo processada no tribunal de Deus contra nós, mas Jesus a resgatou, cravando-a naquela cruz. Aleluia! Sigamos o exemplo de Paulo, sigamos o exemplo de Jesus. O que nós aprendemos com esta passagem da palavra de Deus? Com Filemon, nós aprendemos, é preciso, irmãos, mais do que abrir as portas da casa para a igreja, é preciso abrirmos as portas da igreja para as senzalas. De Onésimo, nós aprendemos que resistir às cadeias, nos rebelarmos contra a opressão e eventualmente fugirmos da escravidão, não nos garante a conquista da liberdade, porque há uma liberdade superior que é preciso ser conquistada para que deixemos de ser fugitivos e inúteis, porque ser livres é muito mais do que estarmos livres de. Eu estou certo de que Onésimo se sentiu infinitamente mais livre quando ele experimentou a liberdade para enfrentar o seu passado do que quando, fugindo, pensava estar se livrando do seu passado. Com Paulo nós aprendemos que as cadeias não podem ser desculpa para o conformismo e não são justificativa que nos impeçam de tomarmos iniciativa na construção da sociedade fraternal. Então, irmãos e irmãs, nós estaremos dispostos a empenhar a nossa honra, os nossos bens e a nossa própria liberdade para que não haja mais senhores nem escravos, para que haja antes uma e única família humana formada de irmãos e irmãs caríssimos, livres. No início desta carta, nós destacamos as duas primeiras palavras do primeiro versículo: Paulo e prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo era um homem capaz, porém mais importante que a nossa capacidade é a nossa disponibilidade para Deus. Paulo foi grandemente usado por Deus, não apenas por causa da sua capacidade, mas principalmente por causa da sua disponibilidade. De nada adianta você ser capaz se você não se disponibilizar para a obra que Deus tem a fazer através da sua vida. Paulo procurava servir a Deus em todas as circunstâncias, mesmo em momentos difíceis, como na prisão, ele pregava o amor de Deus. Prisioneiro de Cristo, verso 1. Nós precisamos aprender
a ler além da mera letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, nos diz em 2 Coríntios, capítulo 3 e verso 6. Irmãos, as palavras são apenas símbolos de uma realidade muito mais rica. Pensa comigo, Paulo estava preso por ordem do Império Romano. Ele poderia dizer que era prisioneiro de César, mas não é isso que nós lemos, porque não é isso que ele sentia. Não era assim que ele entendia a sua prisão. Ele disse: sou prisioneiro de Cristo Jesus. Eu estou aqui por causa de Cristo Jesus. Ele me colocou aqui porque Ele tem um ministério para mim aqui, neste lugar e em meio a estas circunstâncias. Há pessoas que só conseguem descobrir as causas materiais ou físicas das enfermidades, dos acidentes. Há pessoas que só conseguem explicar as razões psicológicas para determinados acontecimentos ou comportamentos. Porém, nós precisamos aprender a ir além da mera letra. A fé em Deus nos habilitará a ver o invisível. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hoje, nós poderíamos, parafraseando Paulo, dizer: dona de casa de Cristo, motorista de Cristo, advogado de Cristo, cabeleireira de Cristo, poderíamos dizer balconista de Cristo, professor de Cristo, bancário de Cristo, pastor de Cristo e assim por diante. Não importa qual seja a nossa profissão, ela precisa ser de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 23, para encerrar, nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Que o Senhor esteja aplicando o entendimento dessa palavra nos nossos corações, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Assim! Mais fácil! Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Mais forte! Talvez se esqueceu do que Deus fez. Eu vim aqui dizer, em notas de uma canção: quem vive com Jesus não é inútil, não. É só buscar na fonte e virá poder. E essa timidez vai nos fazer. Canta comigo! Não há inúteis. Onde? Na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será ousado, terá poder. Não há inúteis. Onde? Na casa do Pai. Nós somos todos assim, ó, especiais. Se do Santo Espírito você quiser se encher, será ousado, terá poder. Só os mais vencedores digam aleluia, digam glória a Deus. Há quem diga que nada consegue fazer pra Deus. É tão grande a sua timidez. Não se apropriou daquilo que já é seu. Ou talvez se esqueceu do que Deus fez. Essa boa notícia eu vim aqui dizer, em notas de uma canção:
Quem vive com Jesus não é inútil não. É só buscar na fonte e virar poder. E essa timidez vai desfazer. Diga comigo, não há inútil na casa do Pai, na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser te encher, será ousado, terá poder. Não há inúteis, onde? Na casa do Pai. Nós somos todos especiais. Se do Santo Espírito você quiser te encher, será ousado, terá poder, terá poder. Agora, Senhor. Programa Momentos com Jesus.